Olá a todos, bem-vindo à aula número 5 de Introdução à Construção e Análise de Algoritmos. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre notação. De maneira geral, os algoritmos vão ter entradas que vão variar de tamanho. Uma variável pode começar tendo 5, a outra pode ter 7 elementos e assim uma variação infinita de possibilidades. A notação assintótica vem para termos uma ideia geral de como funciona um algoritmo. Se ele vai se comportar de maneira tal, tendo um limite máximo de tempo de execução ou um tempo mínimo, dependendo de sua entrada. De maneira geral, é como descrever o algoritmo de acordo com o tamanho dos dados de entrada. Vamos usar como exemplo uma fila de supermercado. O tempo de espera, o tamanho da fila e o aumento linearmente são determinados pelos seguintes pontos. O tempo de espera vai ser o custo do nosso algoritmo, que vai depender do tamanho da fila, que vai aumentar linearmente de acordo com o tamanho dela. Sempre que tiver mais um elemento, nós vamos demorar linearmente um tempo para poder percorrer ela. Sobre as notações, existem três notações assintóticas comuns: o Big O, o ômega e o θ. O Big O descreve o limite superior do crescimento de tempo de execução ou do consumo de recursos de um algoritmo. Se um algoritmo tiver complexidade de n ao quadrado, isso implica que o seu custo de execução será igual a quadrado do tamanho da entrada. Ou seja, se tivermos uma lista com 5 elementos, nós vamos demorar 25 vezes o tempo de execução do algoritmo. A notação ômega descreve o limite inferior do crescimento de tempo de execução ou do consumo de recursos de um algoritmo. Por exemplo, se um algoritmo tiver complexidade ômega de n, isso implica que ele vai sempre rodar no mínimo n vezes, podendo rodar muito mais vezes do que isso, dependendo de como se comportar e como tiver o estado dessa nossa entrada. O θ combina as notações Big O e ômega para descrever o comportamento exato de um algoritmo. Se ele tiver a complexidade θ de n, ele vai sempre executar n vezes, independente de qual seja a forma dessa nossa entrada. Vamos usar como exemplo o custo computacional do algoritmo de somar, nosso algoritmo 2. Nós vamos receber como entrada dois números inteiros. Nós vamos realizar a soma e depois retornar a soma. Veja que cada um tem um custo de C1, porém não existem loops. Logo, independente de qual seja o tamanho de sua entrada ou quais sejam os valores de entrada, ele vai sempre executar o mesmo número de passos de vezes, o mesmo tempo. Ou seja, nós chamamos θ de 1, ou seja, é um valor constante. Na próxima aula, nós iremos falar sobre algoritmos com loops e tentar explicar os custos em notação assintótica com loops.